Shalom! Hoje teremos aula na turma de Teologia Avançada. Às 19 horas e 30 minutos iniciamos a nossa jornada de aula, que hoje inclusive será sobre as disciplinas de Geografia Bíblica e Arqueologia Bíblica. Porém, antes de irmos participar desta aula, vamos fazer este breve apanhado sobre um assunto também relacionado a uma proposta que estamos desenvolvendo, até de uma construção de um conteúdo para o canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico, que é sobre a cultura bíblica. E quando falamos de cultura bíblica, nós estamos entrando em várias áreas que compõem este arcabouço da cultura bíblica. Hoje iremos falar sobre o templo. O templo é a divindade, no contexto judaico e também até dos povos circunvizinhos. No contexto judaico e nos povos circunvizinhos, o templo estava muito relacionado, praticamente no âmbito geral, do sentido de templo, de esquené, de habitação, era no aspecto então de habitação de Deus, automaticamente relacionado a uma cultura religiosa judaica e também dos povos circunvizinhos, era o local ou a estrutura de habitação de Deus, aonde a divindade iria habitar. A divindade estava habitando naquele local. Então, automaticamente, o templo era revestido, pelo contexto da cultura judaica, cultura religiosa, não só da judaica, mas dos povos circunvizinhos, de um aspecto místico, de um espectro, de uma vamos assim, aferição de participação sobrenatural e supraespacial e até cósmica naquele local, aonde aquele que ele fosse para participar de um ritual, para participar de um momento de adoração ou para participar de qualquer que fosse a propositura desta participação, teria um encontro com a divindade. Já indo para o contexto da iconoconia politeísta, nós vamos ver que havia alguns atributivos icônicos a algumas divindades que eram entregues ou datadas de tempos não só dos faraós, e eram propostas e entregues pelos faraós como sendo locais aonde a divindade que o faraó considerava, nomeava e indicava como a divindade da nação, a divindade do povo, estava habitando. Automaticamente, a imagem daquela divindade não era uma representação para aquele povo. Por exemplo, o povo do Egito, a imagem de uma divindade, vou até dar um exemplo, Zênite, a imagem de Zênite não seria uma representação da divindade, mas essa imagem seria uma personificação da divindade e ali estaria, então, dando àquele templo a condição de ser o local aonde Zênite estava habitando, em forma ou em representatividade ou até em condição daquela imagem, a qual era a divindade, era a
personificação da divindade, e todos que ali viessem para prestar sacrifícios, para apresentar os seus rituais, estavam sim estabelecendo, segundo essa cultura, uma comunicação com a divindade. Era assim que criam, era assim que construíam a fé ou a crença nas divindades, numa cultura politeísta e numa cultura de um contexto que estava diretamente relacionado com o povo judaico, como o caso do Egito e dos faraós. Na cultura judaica, o templo também tinha essa proposta, até porque quando o tabernáculo foi construído, o que lhes foi apresentado é: Deus habitará neste lugar. Então eles iam ao tabernáculo. Por quê? Porque havia a certeza e a convicção: Deus está habitando no tabernáculo. O tabernáculo não é apenas o local onde vou oferecer sacrifício, mas o tabernáculo vou para oferecer sacrifícios, cumprir o ritual para que alcance assim o perdão dos meus pecados e tenha a oportunidade em datas específicas de o sumo sacerdote, após entrar no local santíssimo, Santos Santos, e ter um contato direto com Deus, então pronunciar a palavra, pronunciar a mensagem, a orientação, a instrução, o didaquê para nós, que estamos aqui e somos o seu povo, o povo da aliança, o povo do Berite. Então essa era a propositura, essa era a proposta que estava dentro do contexto templo, que estava dentro do contexto divindade, não só na cultura judaica, mas também na cultura dos faraós, que era a cultura do Egito, claro, com cada uma com a sua distinção. Os judeus na cultura religiosa correta, verdadeira, de indo ao tabernáculo para encontrar com o Deus único, o Deus verdadeiro, o Iavé, o Deus de Israel, o nosso Deus. E os egípcios indo aos templos, às divindades, para cultuar a deuses estranhos, ao paganismo, ou a um culto pagão, para oferecer sacrifício a divindades que eles assim nomeavam e indicavam e concediam essa sacralização, ou sacralizavam essa divindade, a tornando um Deus uma divindade que deveria ser cultuada como sendo uma espécie de o protetor, amparador e guarda e guia daquela nação e daquele povo. Essa era a proposta, esse era o sentido máter desse contexto implícito na cultura religiosa do templo e da divindade, nesse contexto judaico e egípcio. Então essa era a proposta de um esclarecimento breve, de uma fala breve, de uma exposição breve, aqui nesse momento no seu canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico, lembrando a todos os alunos que daqui a pouco mais estaremos juntos na aula de Teologia Avançada. Obrigado a todos.